Galera, queria que vocês acompanhassem agora uma entrevista feita com o Eduardo Suplicy. Falamos de projetos, principalmente sobre os projetos na área da assistência social, sobre o projeto Renda Básica de Cidadania, sobre os projetos que envolvam a comunidade. Também falamos sobre a sua trajetória. O programa Como Vai Ser o Mundo tem essa característica de abordar vários temas e várias ações que o nosso convidado, principalmente o Eduardo Suplicy, que já foi senador, hoje é vereador, conseguiu fazer no nosso país e tudo que ele representa no novo formato de fazer política. Uma pessoa que está muito engajada nas causas sociais desde sempre, mais de 80 anos e super lúcido, fazendo projetos aí que todos aí conhecem, mas vão ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais dessa entrevista, tá bom? Um grande abraço a todos e acompanhe agora a entrevista com Eduardo Suplicy. Senador, eu estou muito feliz de estar aqui e eu sempre vim da área da assistência social, né? E sempre lia os livros que o senhor escrevia e os textos e artigos sobre a renda básica de cidadania. Só que por algum motivo as pessoas não entendiam o projeto. Primeiro porque na gestão do Lula criou-se o Bolsa Família e foi meio que um paliativo. Mas depois, com essa pandemia, todo mundo começou a perceber a necessidade real de ter a renda básica, que era uma coisa que o senhor falava 10 anos atrás, né? Hoje as pessoas falam assim, olha, se a gente tivesse uma renda básica para poder recomeçar a vida, a gente estaria num outro nível de vida, um nível mais digno. Então, eu queria que você explicasse para a gente o que consiste o projeto de renda básica de cidadania, para a população entender, e eu tenho certeza que agora fica mais fácil entender diante desse cenário catastrófico que nós estamos hoje. As pessoas disputam osso nas ruas, a lateral da feira está lá sendo disputada por cachorro, urubu e seres humanos. Estamos num momento muito crítico do país, onde se faz mais necessário ainda a renda básica de cidadania. Quando começou o pensamento sobre garantir uma renda para todos na história da humanidade? Quando você saiu de casa pela última vez, como é que você o fez? Pela janela? Não, pela porta. 520 anos antes de Cristo, o mestre Confúcio, em o livro das explicações e das respostas, observa que a incerteza é ainda pior do que a pobreza. E pode alguém sair de casa senão pela porta? É uma questão de bom senso. O meu livro se chama Renda de Cidadania, a saída pela porta, para mostrar que é uma solução de bom senso para atender, por exemplo, os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil na nossa Constituição, no artigo 3º, onde diz que são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o desenvolvimento econômico, construir uma sociedade justa, livre, solidária, erradicar a pobreza, promover maior igualdade e garantia de vida com dignidade para toda pessoa, não importa a sua origem, sexo, condição civil, socioeconômica, raça, todos têm que ter o direito a uma vida digna. Se formos um pouco mais adiante na história, encontrarmos-nos 300 anos antes de Cristo com Aristóteles, ele diz em política que a política é a ciência de como alcançar o bem comum, uma vida justa para todos. Para isso se faz necessário a justiça política, que precisa ser precedida da justiça distributiva, que torna mais iguais os desiguais. Se nós formos ao Antigo Testamento, qual é a palavra mais citada em hebraico? Tzedakah, que em hebraico significa justiça social, justiça na sociedade. Então, que era o grande anseio do povo judeu, como também o é do povo palestino. Então, no livro dos Provérbios, do Êxodo, de Esaú, de Jacó, de Davi, sempre está a palavra tzedakah. Não é à toa que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra muitas vezes começa
os seus seminários pela leitura do livro do Êxodo, para lembrar da luta pela terra prometida, por justiça na sociedade. Se nós formos ver o Novo Testamento, os Atos dos Apóstolos, eles venderam todos os seus bens, passaram a viver em comunidade, de tal maneira a prover a cada um de acordo com as suas necessidades. Se formos observar as parábolas de Jesus, como as do Senhor da Vinha, Jesus conta que o Senhor da Vinha contratou inúmeros trabalhadores ao longo da jornada, na primeira, na segunda, até a última hora do dia. Com cada um combinou aquilo que ambos consideravam justo. Ao final do dia, começou o pagamento pelo último que ali tinha chegado. Ao pagar ao primeiro, este lhe perguntou: mas como assim? O senhor está me pagando o mesmo que ao último que aqui chegou? Eu trabalhei mais do que ele. Ora, você não percebe que eu estou lhe pagando exatamente o que ambos combinamos como justo, e que o último que aqui chegou também precisa ter o necessário para o sustento da sua família? Se nós formos olhar o que pensam os seguidores de Maomé, como dos 4 califas que escreveram o livro dos Hadis, Omar, o segundo deles, diz que toda aquela pessoa que detém um grande patrimônio deve destinar uma parcela deste patrimônio para os que pouco ou nada têm. Se nós formos olhar o budismo, Dalai Lama, numa ética para o novo milênio, diz que se for para aceitar o consumo tão suntuoso dos mais ricos, nós precisamos antes assegurar a sobrevivência de toda a humanidade. Se nós formos um pouco mais adiante na história e observarmos o pensamento de Thomas More, aquele que foi canonizado santo pela Igreja Católica ao tempo de Pio XI, e em 2000 o Papa João Paulo II o proclamou o grande patrono dos políticos e dos governantes. Bem, em 1516, Thomas More escreveu A Utopia, onde há uma lição muito interessante sobre a pena de morte, que, instituída na época na Inglaterra, não havia colaborado para diminuir a criminalidade violenta, os roubos, os assaltos, os assassinatos. E então o Rafael Itlodeu, um viajante português, contador de histórias, é o significado de Itlodeu, observa que muito mais eficaz do que infligir estes castigos horríveis a quem não tem outra alternativa senão, de primeiro, tornar-se um ladrão para daí ser transformado em cadáver, é você assegurar a sobrevivência das pessoas. E com base nesta reflexão, um amigo de Thomas More, chamado Juan Luís Vives, escreveu para o prefeito da cidade flamenga de Bruges um tratado de subvenção aos pobres, onde pela primeira vez propõe a garantia de uma renda para as pessoas. Por esta razão, Thomas More é considerado um dos pensadores da história que mais contribuiu para fundamentar a proposta da renda básica. Se formos um pouco mais adiante na história, podemos nos deparar com outro Thomas. Me refiro a Thomas Paine, P-A-I-N-E, o grande ideólogo das revoluções americana e francesa, nascido em Thetford, na Inglaterra. Mais tarde se tornou amigo de Benjamin Franklin, aquele que inventou o para-raios. Antes só se usava monóculos, ele inventou os óculos e persuadiu Thomas Paine a ir viver na América antes da independência. Para lá ele foi e, como um arguto observador de costumes e de valores, passou também a escrever ensaios que tiveram um enorme impacto. Common Sense, Senso Comum, publicado em janeiro de 1776, 150 mil exemplares distribuídos pelas ruas da Filadélfia,
e das 13 colônias norte-americanas fizeram com que, 6 meses depois, os americanos proclamassem a sua independência. O que dizia Thomas Paine em Senso Comum contraria o bom senso, que uma ilha domine um continente e coisas como tais. Mas acontece que ele começou a se sentir muito perseguido por suas ideias consideradas tão ousadas e progressistas na América e voltou para a sua terra natal na Inglaterra. Lá chegando, imagine, começaram a queimar os seus livros, este homem responsável pela perda da nossa principal colônia. Então ele foi para a França e de tal maneira se engajou na luta por liberdade, igualdade e fraternidade que 3 anos depois da Revolução Francesa de 1789, embora estrangeiro, foi eleito constituinte francês e nesta qualidade, em 1795, escreveu um ensaio, Justiça Agrária, de 20 páginas, está publicado no meu livro Renda de Cidadania, Saída pela Porta, onde ele explica que a pobreza tem a ver com a civilização e a instituição da propriedade privada. Ali na América, onde ele havia estado, não enxergara tamanha destituição e pobreza como nas vilas e cidades europeias. Observou que ele achava de bom senso que uma pessoa que cultive a terra, faça melhorias na sua propriedade, possa usufruir de seu trabalho na sua propriedade. Mas era o seu plano que toda pessoa que assim o fizesse destinasse uma parcela de seu rendimento para um fundo que a todos pertenceria, e deste fundo, uma vez acumulado, se pagaria a cada pessoa residente naquele país tanto um capital básico quanto uma renda básica, como um direito inalienável de todos participarem da riqueza comum da nação. Podemos seguir um pouco mais adiante na história. Você sabe que em 1848, Karl Marx e Friedrich Engels escreveram o Manifesto Comunista. Depois, Karl Marx escreveu os volumes de O Capital e, mais tarde, a crítica ao programa de Goethe, em 1875, onde ele diz que numa sociedade mais amadurecida, os seres humanos vão se portar de tal maneira a poderem inscrever como lema da sua sociedade 12 palavras em inglês que o grande economista John Kenneth Galbraith observa que tiveram um efeito ainda mais revolucionário do que os volumes de O Capital, From each according to his capacity to each according to his needs, de cada um de acordo com a sua capacidade, a cada um de acordo com as suas necessidades. Certo dia eu estava fazendo uma palestra para as comunidades eclesiais de base, lá na Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, então presidida por Dom Luciano Mendes de Almeida, que tanto lutou pelos direitos humanos. E depois de eu ter citado dezenas de pensadores ao longo da história, inclusive Karl Marx, Dom Luciano Mendes de Almeida me disse muito amigavelmente: Eduardo, você não precisa citar o Karl Marx para defender a sua proposta, porque ela é muito melhor defendida por São Paulo na segunda epístola aos Coríntios. Daí eu li essa epístola, achei tão bela, e sempre cito São Paulo e Karl Marx, porque São Paulo diz que todos nós deveremos sempre seguir o exemplo de Jesus, que, em sendo tão poderoso, resolveu se solidarizar e viver dentre os mais pobres, de tal maneira para que, conforme está escrito, para que haja justiça, para que haja igualdade, toda aquela pessoa que teve uma safra abundante não tenha de mais, toda aquela pessoa que teve uma safra pequena não tenha de menos. Então, podemos ir mais adiante na história. No século XX, tantos foram os filósofos, economistas, laureados com o Prêmio Nobel,
e do mais largo espectro que defenderam a garantia de uma renda. Então, Bertrand Russell, em 1918, em Os Caminhos para a Liberdade, depois de examinar o socialismo, o sindicalismo, o comunismo, o fascismo, o nazismo, chega à seguinte conclusão: o meu plano é exatamente esse, que cada pessoa deve ter o mínimo necessário para a sua sobrevivência e daí para frente cada um deve conseguir o que obtiver por seu talento, esforço, capacidade, produtividade e assim por diante. Mas a ninguém deve ser negado o mínimo para a sua sobrevivência. Senador, uma coisa que eu fico observando, né? A gente tem algo muito parecido, assim, nos países escandinavos, que tem uma renda básica, não é o mesmo modelo que o senhor propõe, mas já é um modelo de renda. No Brasil, muito se fala que a gente não pode comparar com outros países, porque o Brasil é muito grande, não tem condições econômicas de fazer, mas no seu livro o senhor relata até fontes de recurso e maneiras de se aplicar isso no Brasil. E nós também já tivemos governos progressistas. O porquê que a renda não consegue ser implementada aqui no Brasil? Ao longo da minha formação, administrador de empresas, depois fiz o mestrado, doutoramento em economia nos Estados Unidos e sempre preocupado com o objetivo como criar uma sociedade mais justa, solidária, fraterna. Eu me deparei primeiro com um conceito da garantia de uma renda mínima. Quando cheguei ao Senado em abril de 91, apresentei um projeto para se garantir um mínimo de renda através de um imposto de renda negativo. Aquela pessoa adulta que não recebesse ao menos 45 mil cruzeiros da época, 150 dólares da época, passaria a ter o direito de receber 50% da diferença entre aquele patamar e o nível de renda da pessoa. Ninguém teria menos que R$ 22.500 por causa deste imposto de renda negativo. E recebeu o parecer favorável do então senador líder do PDT, Maurício Correia, e foi aprovado em 16 de dezembro de 91 por praticamente todos os senadores, numa sessão de 4 horas e meia no Senado, e foi para a Câmara dos Deputados, recebeu o parecer entusiasta e favorável do deputado Germano Rigoto, do MDB, que foi governador do Rio Grande do Sul. Mas em agosto de 91, Walter Barelli, que era o coordenador... Ministério do Trabalho? Ele foi do Ministério do Trabalho, foi diretor do DIESE. Nessa época ele era o coordenador do programa de governo paralelo de Lula, que tinha perdido a eleição para Collor de Mello. Então, ele convidou cerca de 50 economistas do PT para uma reunião em Belo Horizonte para debatermos possíveis propostas. E eu e Antônio Maria da Silveira, que tinha me ajudado na formulação do projeto, o apresentamos e eis que alguns economistas, o professor José Marcos Camargo, da PUC do Rio de Janeiro até hoje, ponderou: Eduardo, é uma boa ideia garantirmos uma renda para as famílias brasileiras, mas seria bom começar com aquelas que tenham crianças em idade escolar que, às vezes, não tendo como dar de comer em casa, colocam-nas para trabalharem desde os 7, 8, 9, 10 anos de idade. Se provermos a garantia de uma renda para as famílias carentes, desde que as suas crianças estejam indo à escola, iremos colaborar para cortar um dos principais elos do círculo vicioso da pobreza. E escreveu na Folha de São Paulo em 91, em 93. E de 94 para 95, Cristóvão Buarque, governador então eleito pelo PT no Distrito Federal, e José
Roberto Magalhães Teixeira, prefeito de Campinas pelo PSDB, ambos iniciaram em janeiro de 95 programas de renda mínima associados à educação, que daí se espalharam por seus exemplos e resultados positivos por Ribeirão Preto, Piracicaba, Salvador, Belo Horizonte, Belém, Mundo Novo, Caxias do Sul. E lá no Congresso Nacional surgiram 3 projetos na Câmara, 3 projetos no Senado, para que o governo financiasse os municípios que adotassem programas de renda mínima associados à educação. Em 1996, pela segunda vez, veio ao Brasil o professor Felipe Van Pares, da Universidade Católica de Louvain, principal fundador da Basic Income Earth Network. Ele fez palestras em 94, ocasião em que me convidou por eu ter apresentado a proposta do imposto de renda negativo para garantir uma renda para todos, sim. E ele me convidou para participar do 5º Congresso Internacional da BIAM, então Basic Income European Network, em Londres. Mas em 96, quando ele voltou, eu pedi uma audiência ao presidente Fernando Henrique Cardoso, como senador, não é? E para receber, e assim o fez, o ministro Paulo Renato Souza e o professor Felipe Van Pares, que explicou ao presidente: olha, será bom um dia chegarmos à renda básica incondicional para todos, mas iniciar a garantia de uma renda, relacionando às oportunidades de educação, significa um investimento em capital humano. E, portanto, é positivo. E o presidente Fernando Henrique Cardoso deu o sinal verde para que fosse aprovada o projeto de Nelson Marquesan, ao qual foram apenados os demais projetos que eu mencionei, e foi aprovada em 9.533 o projeto de lei que institui a renda mínima associada às oportunidades de educação, que também tiveram o nome de Bolsa Escola, como Cristóvão Buarque havia designado, e a lei se chamou José Roberto Magalhães Teixeira, que havia sido um dos pioneiros e falecido prefeito do PSDB. Pouco depois veio o Bolsa Alimentação, relacionando as vacinas das crianças. Os pais teriam que vacinar as crianças até 6 anos de idade, e daí teriam o direito ao Bolsa Escola, Bolsa Alimentação, e depois veio o Auxílio Gás, R$17 por mês para as famílias carentes adquirirem o gás de cozinha. Depois, o governo Lula, eleito em 2002, lançou o programa Fome Zero. Eu acompanhei o então ministro José Graziano da Silva, quando ele, no Piauí, nas cidades do interior de Guaribas e Acauã, ele... O coordenador desse projeto era o Dédio Gragel. O Dédio Gragel deu o apoio, mas não era do governo. Não era do governo. E então foi aprovado o cartão alimentação, que provia R$50 por mês, que só poderiam ser gastos em alimentos para as famílias carentes. Em outubro de 2003, o governo do presidente Lula resolveu racionalizar e unificar esses 4 programas que eu citei: o Bolsa Escola, o Bolsa Alimentação, o Auxílio Gás, o Cartão Alimentação, no que veio a ser denominado Bolsa Família.
3 milhões e meio em dezembro de 2003, foi crescendo até 14 milhões 700 mil em 2014, 15, cerca de 2 milhões 270 mil. E durante esse período, 2003 até 2015, o índice de desigualdade foi diminuindo gradualmente e o índice de pobreza extrema e pobreza absoluta também foi diminuindo de maneira significativa. E mais eu estudando esse tema, interagindo com os economistas e filósofos que estudam a renda básica, eu fiquei persuadido de que melhor ainda do que condicionar as oportunidades de educação e de saúde será o dia em que tivermos uma renda básica incondicional universal. E apresentei uma proposta em dezembro de 2001 neste sentido. Foi designado relator o senador Francelino Pereira na Comissão de Assuntos Econômicos, ex-governador de Minas Gerais, ex-presidente da Arena, um dia famoso por ter dito que país é esse, e também era do PFL. E ele me disse, ao ser designado relator: olha, Eduardo, eu estou com 81 anos, não vou ser mais candidato, mas eu quero estudar seriamente a sua proposta, que tal você? E daí o fez. Eu dei meu livro para ele, lançado naquele ano de 2002. Ele leu e disse: olha, Eduardo, é uma boa proposta, mas você precisa torná-la compatível com a lei de responsabilidade fiscal. Que tal você aceitar um parágrafo que diga que será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, começando pelos mais necessitados? Eu achei de bom senso e aceitei, e graças a essa proposição, o projeto foi aprovado em dezembro de 2002 na Câmara, novembro de 2003 na Câmara, inclusive pelo hoje presidente, que era deputado federal, estava presente na Comissão de Constituição e Justiça, onde ele era suplente, mas nada falou contrariamente, então votou a favor, e foi então para o presidente Lula que, numa linda cerimônia, em 8 de janeiro de 2003, sancionou o projeto, que está lá sancionado há 17 anos e pouco, vai fazer 18 anos em janeiro próximo. Você sabe que a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul, em nome de um morador de rua, Alexandre da Silva Português, de Porto Alegre, 51 anos, e epilético, que recebe o Bolsa Família, R$ 89 por mês, em nome dele, a Defensoria Pública do Rio Grande do Sul impetrou um mandado de segurança, um mandado de injunção. Acontece que quando o governo não está aplicando uma lei aprovada, pode a Defensoria obrigar o governo a fazê-lo. Então, e por este mandado de injunção, aconteceu que, aprovado pelos ministros, por consenso dos ministros no Supremo Tribunal Federal, obrigaram o Poder Executivo, o governo Bolsonaro, em 2022, a regulamentar esta lei de tal maneira a começar em 2022, pagando a todas as pessoas que estejam em condição de pobreza extrema ou de pobreza absoluta, uma renda básica de cidadania, cujo valor ainda precisa ser definido pelo governo federal. E então isso é um avanço. E gostaria de lhe dizer ainda, ontem, na Folha de São Paulo, havia uma reportagem na página A23, pode dar uma olhada,
em que diz que Los Angeles e inúmeras cidades norte-americanas começaram a fazer projetos pilotos de renda básica. Então, um grupo significativo de mais de 3.000 pessoas, acho que umas 3.200 pessoas, passará a receber $1.000 por mês, por 12 meses, pessoas assim escolhidas dentre famílias relativamente pobres. É isso. E acontece que diversas cidades, a reportagem fala, como São Francisco, e eu acho que tem mais de 50 cidades que começaram a fazer experiências nesse sentido. Acontece que diversas cidades, a reportagem fala, como São Francisco, e eu acho que tem mais de 50 cidades que começaram a fazer experiências nesse sentido. Você sabe que aqui no Brasil, há uma cidade, você já foi lá visitar? Macaé? Qual? Macaé? Maricá. Maricá. Na costa do Rio de Janeiro. Maricá. Tem a vantagem de receber royalties da exploração dos recursos naturais, mas está aplicando de uma maneira muito interessante e resolveu criar gradualmente a renda básica de cidadania a partir de um diálogo que eu tive com o então prefeito Washington Quaquá, do PT, agora foi reeleito o prefeito Fabiano Horta, também do PT. Então, o Washington Quaquá iniciou em 2016 com R$10 por mês, 2017 R$10, ou mumbucas, que é o nome da moeda social ali aceita pelo comércio local, 20 mumbucas por mês em 2017. Em 2019, 42.500 pessoas, praticamente um quarto dos 167 mil habitantes de Maricá, desde que ali residentes há 1 ano ou mais, há 3 anos ou mais, passaram a receber uma renda básica, e a previsão é que até 2024 toda a população ali residente há 3 anos ou mais passará a receber. Então, recomendo a você de ir até Maricá e conhecer a experiência da renda básica universal. E conforme você de início falou, é impressionante que nos mais diversos países de todos os continentes começa a haver um interesse maior pela renda básica de cidadania. Experiências existem já muito bem sucedidas. Você já esteve lá? Não. No início dos anos 60, o prefeito de uma pequena vila de pescadores, como muitas existem no litoral brasileiro, observou que de lá saiu uma grande riqueza na forma da pesca, mas boa parte da população continuava pobre. Então disse o prefeito: vamos criar um imposto de 3% sobre o valor da pesca para instituir um fundo que a todos pertencerá. Mas o imposto sou contra, enorme resistência. Demorou 5 anos para persuadir a comunidade. Uma vez instituído, deu tão certo que 10 anos depois, ele se tornou eleito governador do estado do Alasca, que havia descoberto ao final dos anos 60 enorme reserva petrolífera na Baía de Prudhoe, ao norte do Alasca. Em 1976, ele disse aos seus, então, 300 mil coabitantes do Alasca, hoje 750 mil, nós precisamos pensar não apenas na geração presente, mas na vindoura, porque o petróleo, como outros recursos naturais, não é renovável.
vamos separar pelo menos 25% dos royalties decorrentes da exploração dos recursos naturais para instituir um fundo que a todos vai pertencer. E ele quis que todos debatessem e votassem. 76 mil disseram sim, 38 mil não, 2-1 venceu. E então aqueles recursos passaram a ser investidos no Fundo Permanente do Alasca em títulos de renda fixa, ações de empresas do Alasca contribuindo para diversificar a sua economia, dos Estados Unidos e internacionais, inclusive do Brasil, Petrobras, Bradesco, Itaú, Vale do Rio Doce, Banco do Brasil, mais de 200 empresas. Nós contribuímos para que isso exista lá. Em empreendimentos imobiliários, e o fundo passou de $1 bilhão em 1980 para 80 bilhões de dólares hoje. Então, vamos supor que você estivesse residindo no Alasca há um ano ou mais. Então, entre 1º de janeiro e 31 de março, você escreveria num formulário uma página só: sou Regis Bueno, resido neste lugar, se viajei no ano passado, tal qual motivo, estou aqui de volta. Responde por suas crianças até 18 anos, por elas recebe igual para todos. Trabalho em tal instituição, não precisa dizer qual a sua remuneração, nem o seu patrimônio acumulado. Se você assim tivesse procedido, 2 pessoas que lhe conhecem testemunham, essa declaração é verdadeira. Se assim você tivesse procedido, lá no Alasca, residindo há um ano ou mais, você teria recebido em setembro para outubro, por transferência eletrônica na sua conta bancária, ou se preferiu por cheque enviado à sua residência, primeiro 300, depois 400, 500. Em 2008, quando o preço do petróleo foi lá para cima, mais de $3.200 por pessoa. Nos últimos anos, cerca de $1.000 por pessoa, pelo direito de todos partilharem da riqueza do estado do Alasca. Consequência: Alasca, 1980, o mais desigual dos 50 estados norte-americanos hoje, junto com Utah, um pequeno estado, Alasca e Utah, com 0,42 de coeficiente Gini, são os 2 estados mais igualitários dos Estados Unidos e constitui suicídio político para qualquer liderança no Alasca propor o fim deste sistema. Mas, senador, o que eu fico abismado é que agora o mundo está enxergando essa questão da renda básica, estão se fazendo estudos, estão se fazendo melhoramentos nos programas, só que aqui no nosso país nós tivemos um retrocesso, que foi o fim do Bolsa Família para a substituição, né, de um programa que nem sabe se vai ter recurso, que é o Auxílio Brasil, na contramão do que o mundo está indo, né? Sabe que ainda hoje de manhã eu tive uma conversa por telefone com o deputado Marcelo Aro, e conversei com ele, e ele se diz favorável à renda básica. E disse que no seu relatório, inclusive numa entrevista que ele deu sexta ou sábado na CBN, ele se disse a favor da renda básica de cidadania, que o Auxílio Brasil pode ser considerado uma etapa na direção da renda básica. Então, eu fiquei um pouco mais sossegado, porque eu acho que o Bolsa Família teve um resultado importante, muito positivo, e é um passo na direção da renda básica. E achei que o Auxílio Brasil, com 9 diferentes formas de transferência de renda, me pareceu um pouco complicado. Mas disse-me o Marcelo Aro que se trata de um primeiro passo em direção à renda básica. O Bolsa Família era assim considerado. Vamos ver como é que vai ser a experiência. Eu espero
portanto, até transmiti a ele a minha disposição, se ele quiser, de escrever um artigo para o boletim da Bien Newsletter, dizendo como é que haverá o encaminhamento, a transição do programa Auxílio Brasil para o dia que tivermos a renda básica incondicional e universal como um direito à cidadania no Brasil. Esse é o nosso grande sonho, né? Apesar que o Auxílio Brasil, ele lembra pouco questão mais emergencial do que uma política pública estabelecida, né? Mas a gente tem que confiar e achar que torcer para que dê certo. É importante que nós possamos concluir com que vantagens há em se pagar a você, a mim, a todas as pessoas, ao Pelé, à Xuxa, ao Bolsonaro, ao Paulo Guedes, ao mais bem-sucedido empresário de Hortolândia e do Brasil, uma renda básica suficiente para atender às necessidades vitais. O dia que for universal para todos, eliminamos inteiramente qualquer burocracia envolvida em se ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal, na carteira de trabalho assinado ou em qualquer atividade que façamos. Vamos eliminar qualquer sentimento de estigma ou de vergonha da pessoa precisar dizer eu só recebo tanto, por isso mereço tanto. Eliminamos o chamado fenômeno da dependência que acontece quando tem um sistema que diz quem não recebe até certo patamar tem o direito de receber tal complemento e a pessoa está por decidir vou ou não iniciar essa atividade que vai me render esse tanto. Mas se eu receber esse tanto e vem o governo e me retira o que eu estava recebendo naquele programa, eu talvez desisto e entro na armadilha da pobreza ou do desemprego. Mas se todos iniciarmos da renda básica em diante, sempre haverá o estímulo ao progresso. E qual é a principal vantagem? É do ponto de vista da dignidade, da liberdade do ser humano. Para aquela mãe que às vezes não tendo alternativa para dar de comer em casa, para as suas crianças, para a sua avó, resolve vender o seu corpo. Para aquele rapaz que não podendo ajudar no orçamento da sua família, resolve se tornar o aviãozinho da quadrilha de narcotraficantes, personagem dos Racionais MCs, do Mano Brown, do Homem na Estrada, que recomeça a sua vida, a sua dignidade, a sua liberdade que foi perdida, subtraída, quer mostrar a si mesmo que realmente mudou, quer dizer... Quer viver em paz, não olhar quer viver em paz e dizer ao crime nunca mais. O dia que houver para si, para cada membro da sua família, uma renda suficiente para atender às suas necessidades vitais, esta pessoa vai poder ganhar o direito de dizer não, agora eu não preciso aceitar essa única alternativa que me surge pela frente, mas que vai ferir a minha dignidade, colocar minha saúde e vida em risco. Eu agora posso aguardar um tempo, quem sabe fazer um curso aqui numa instituição em Hortolândia, até que surja uma oportunidade mais de acordo com a minha vontade, com a minha vocação. É neste sentido, pois, que a renda básica de cidadania vai elevar o grau de dignidade e liberdade para todos, e por isso que eu tanto acredito nesta proposta. Cada vez que eu te escuto, eu fico mais convencido que eu estou diante das melhores pessoas que eu já conheci na vida. E eu queria dizer para você que deixasse uma mensagem de esperança, porque nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? Ainda estamos no momento de pandemia, mas o ano que vem é um ano promissor. 2022 vai ser um ano em que as esperanças vão se renovar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para a juventude do nosso país, para a juventude de Hortolândia, para a juventude do estado de São Paulo, sobre a luta que vale a pena. Essa é a mensagem que eu queria que você fizesse ecoar nos nossos corações. Eu tenho visitado lugares onde há experiências de se pagar um dividendo igual a todos. No Alasca, por exemplo,
Mas também estive no interior da Namíbia, na vila de Otiveiro, vi uma experiência notável para 1.000 habitantes. Também fui visitar em 2019, em 2016 em Macau, antiga colônia portuguesa, que desde 2008 vem pagando primeiro 4.000, 5.000, 6.000, no ano passado 10.000 patacas a todos os seus 700.000 habitantes permanentes ali há 7 anos ou mais. Em 2019, em janeiro, eu visitei o Quênia, onde nas vilas rurais pobres do Quênia está se pagando uma renda básica de $22, muito modesta, parecida com o valor do Bolsa Família aqui, para todos os adultos de 18 anos ou mais. Lá por 8 dias eu fui perguntando, olha, quando vocês começaram a receber, passaram a trabalhar mais ou menos? Muito mais. Compramos aqui uma área maior para começar a plantar legumes, verduras e frutas e tudo. Outro que disse que comprou aparelhos de pesca para pescar no lago ali e passou a receber muito mais. O outro que comprou uma motocicleta, era entregador de coisas e pessoas. E houve alguma mudança no que diz respeito à solidariedade na vila. 10 mulheres que recebem o bolsa, recebem a renda básica, nós nos reunimos e a cada mês uma faz um empréstimo para uma delas, todas fazem um empréstimo para ter um valor maior, para uma compra maior em determinado mês, e assim revezamos todas. E houve alguma diferença grande do ponto de vista do comportamento. Olha, nós, marido e mulher, sempre nos reunimos na hora que chega a renda básica para decidir no que gastar. Qual é a primeira prioridade? A educação de nossas crianças e adolescentes, os gastos para isso e aquilo. E houve alguma diferença importante. Depois de 2 anos, a violência doméstica contra a mulher diminuiu 51%. Ou seja, há muitas vantagens na proposição da renda básica de cidadania, e por isso que eu tanto recomendo a vocês, se quiserem ler Renda de Cidadania, A Saída pela Porta, e um livro também, Renda Básica, uma proposta radical para uma sociedade livre e uma economia sã, de Philippe Van Parijs e Yannick van der Borch, ambos da Universidade Católica de Louvain, maiores especialistas neste assunto, e que contém o meu prefácio, um livro da editora Cortez. Muito obrigado, senador. Estou muito feliz. Deixa eu te cumprimentar aqui. Muito bem. Um abraço, então. Muito bom. Felicidades. Muito obrigado. Deixa eu te dar um abraço, que esse momento tem que ser eternizado. Tá bom. Obrigado. Obrigado, viu?